Bom, eu sou engenheira química, né? Trabalhei por mais de 30 anos na FEPAM e com agrotóxico, com esses produtos químicos mais persistentes e tóxicos, né? Que a gente conhece. Então, no caso aqui da fábrica de celulose, nós já temos uma, né? Implantada aqui. Então, aqui são as análises que são previsto pela consultora a FRAE, né, sobre as emissões dos efluentes nessa nova fábrica. Eu saliento aqui os AOX, que são os compostos halogenados, são organoclorados, que são persistentes, dentre eles as dioxinas e os furanos. Eles reportam a emissão de 3 miligramas por litro, né, desses compostos, que é uma mistura de compostos, com a carga de 720 quilos por dia, só desses poluentes, que, somados a outro, vai dar 5, toneladas de AOX por dia, né? Das duas fábricas juntas. Isso aqui é só para dizer que é informação da própria empresa, né? Então, mas houve aqui um questionamento sobre essa unidade de 3 miligramas por litro de AOX, e numa desses questionamentos que nós fizemos ao EARIMA, foi reportado que era 0,3 miligrama por litro. E o modelo matemático, então, não se sabe se foi usado 3 ou 0,3. Esse questionamento fica no ar aqui, porque muda muito, 10 vezes, uma concentração de produtos tóxicos como esses. Uma outra preocupação, então, são as dioxinas, a principal, as dioxinas e furanos, e eles são lipofílicos, como falou o professor Roaldo, eles não tendem a ficar na água, eles são hidrofóbicos, eles tendem a se acumular no sedimento e na matéria orgânica, então, provavelmente, eles estejam acumulados já desde quase 50 anos que nós temos fábricas de celulose lançando dioxinas e furanos no rio, né, que nós não temos conhecimento da quantidade nem a localização desses compostos. Tá? Isso é principal e primordial numa avaliação de risco, porque é uma fonte, pode passar, é uma fonte importante que, se nós negarmos essa fonte, nós não vamos ter... Sempre tem uma fonte, um caminho, né? E um alvo. Como nós negamos a fonte, nós não vamos ter alvo, nós não vamos ter risco nenhum, né? Foi negado uma fonte importante, importantíssima, que é no caso de lançamentos de fábricas de celulose que usam cloro no branqueamento. Embora não use cloro molecular, usa o dióxido de cloro, que ainda produz dioxinas e furanos. Uma outra questão são os sólidos suspensos totais emitidos, que é uma quantidade bastante considerável, e que induzem ainda a formação desses flocos pesados que tendem a sedimentar, passar para o sedimento. Nesse sedimento, né, que é o fundo do rio, tá, são onde, então, se desenvolvem os organismos bentônicos, tá? Os organismos... Eu estou meio fora de ordem aqui, mas aqui são as dioxinas, né? Os organismos bentônicos, isto é, aqueles pequenos organismos, micro-organismos, microstáceos, algas, larvas, que se acumulam e que vão passando a cadeia trófica, né? E vão chegando até aos peixes que nós comemos. Nós temos análise sobre laudo de dioxina na atual fábrica do segundo semestre do ano passado, e a análise de dioxina deu 3,17 picogramas por litro. Parece pouco, mas não é zero, porque na conta, na forma de se manifestar o laudo de dioxina, não se usa um só composto, são 16, no mínimo 16 congêneres que têm que ser somados para poder dar um valor. Não
não se reporta somente ao mais tóxico, se reporta ao somatório deles todos. E esse deu 3,17 picogramas por litro de dioxina e furano na atual fábrica. Isso aí aqui, nós negamos o sedimento, então nós não sabemos o que acontece lá com os organismos bentônicos nem com os peixes. Esse último aqui, que mostra toda a complexidade de uma fábrica de celulose. Desde o lançamento, a acumulação no sedimento, os tipos de flocos que vão ficar ou suspensos ou no sedimento, como os clorados são pesados, eles tendem a ir para o sedimento, e aí duram de 10 a 100 anos, né? E aí depois vai passando para a cadeia trófica até chegar nos humanos. Né? E nos humanos, inclusive nos seres humanos, que causando carcinogenicidade, que já foi sabido, desregulação endócrina e alguma forma de mutagenicidade e outras coisas até que nós não sabemos ainda. Como mostrou o professor Rualdo, a condução dos sedimentos pode chegar à Lagoa dos Patos e, inclusive, ao mar. Obrigado. Então, acho que seria um problema até de nacional e não local.